Linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. A linguagem humana é única entre os animais, pois possui sistemas complexos de gramática e semântica que permitem a produção e compreensão de uma ampla variedade de frases e ideias. A linguagem humana também é distinta em sua capacidade de abstração, o que permite que as pessoas se comuniquem sobre coisas que não estão presentes no momento da conversa. Já a linguagem animal é uma forma de comunicação usada por algumas espécies, como pássaros, macacos e cetáceos. Estas formas de comunicação tendem a ser menos complexas que a linguagem humana e estão relacionadas principalmente a tarefas específicas, como a localização de comida ou a identificação de perigos. Em geral, a linguagem animal é limitada aos sons produzidos pelo animal e não inclui a capacidade de construir frases complexas ou abstrair conceitos. A linguagem humana é distinta e mais complexa que a linguagem animal, e a linguística se concentra em estudar a linguagem humana. Dentro dos estudos da linguagem existe basicamente dois movimentos que tentam explicar a origem da linguagem. O primeiro é um de base genética, o outro diz respeito a uma protolinguagem. A linguagem é uma capacidade complexa que resulta da interação de vários fatores genéticos e ambientais. Alguns estudos têm identificado genes que podem estar associados à linguagem, mas ainda não há consenso sobre sua importância específica na habilidade de falar e compreender a linguagem. Alguns estudos sugerem que certos genes, como o FOXP2, podem ser importantes para a evolução da linguagem humana. Esses estudos são baseados em análises de famílias com disfunções genéticas na fala e linguagem, bem como em experimentos em animais. No entanto, ainda é necessário muito mais estudo para compreender completamente a contribuição genética à linguagem humana. Em resumo, a linguagem humana é resultado da interação de vários fatores, incluindo fatores genéticos, e não há um único gene responsável por ela. A outra hipótese diz respeito à existência de uma protolinguagem. A protolinguagem é uma hipótese sobre como a linguagem humana pode ter evoluído a partir de formas primitivas de comunicação. De acordo com essa hipótese, a protolinguagem teria sido uma forma de comunicação não verbal que consistia em gestos, expressões faciais e outros tipos de sinais corporais. Essa forma de comunicação teria sido usada pelos ancestrais humanos para trocar informações sobre coisas como a localização de alimentos, perigos e afinidades sociais. A protolinguagem teria evoluído ao longo do tempo para incluir a fala, o que teria permitido uma comunicação mais precisa e sofisticada. A fala teria surgido como uma forma de ampliar e tornar mais eficiente a comunicação já existente, aumentando assim a capacidade dos seres humanos de se comunicarem e colaborarem. Embora a hipótese da protolinguagem seja amplamente aceita entre os linguistas, ainda não há consenso sobre como exatamente a linguagem evoluiu a partir dessas formas primitivas de comunicação. Além disso, como a protolinguagem teria sido usada antes da fala, é difícil encontrar evidências diretas para apoiar essa hipótese. No entanto, é uma hipótese importante para se compreender a evolução da linguagem humana. Gostou dessas informações? Clica no sininho, aperta as notificações e segue o canal de Linguística aqui no YouTube. A linguagem humana é composta por três componentes básicos: fonologia, gramática e vocabulário. Fonologia se refere ao sistema de sons da linguagem. Isso inclui as unidades sonoras da linguagem, fonemas, e as regras para combiná-los em sílabas e palavras. Gramática é a estrutura subjacente da linguagem que governa como as palavras são combinadas para formar frases e enunciados coerentes. Inclui regras para a ordem das palavras, a formação de verbos, adjetivos, etc. Vocabulário é o conjunto de palavras conhecidas por um indivíduo e seu significado. O vocabulário é fundamental para a compreensão e a produção da linguagem. Estes componentes da linguagem interagem e se complementam para permitir a comunicação efetiva entre as pessoas. A combinação única de fonologia, gramática e vocabulário de uma língua específica forma sua própria identidade linguística. Quer saber mais sobre a linguagem? Curte o canal de Linguística aqui no YouTube.